Olá e bem-vindos ao Fronteiras da Mente, o podcast que explora as ideias que moldaram nosso mundo. Sou seu anfitrião, e hoje temos uma jornada extraordinária pela frente. Vamos mergulhar profundamente em uma das teorias mais revolucionárias da economia e da psicologia, uma teoria que desafiou décadas de pensamento econômico estabelecido e rendeu a um de seus criadores o Prêmio Nobel de Economia em 2002. Estou falando da teoria do prospecto, publicada em 1979 na prestigiada revista Econométrica pelos professores Daniel Kahneman e Amos Tversky. Este artigo de 29 páginas não apenas criticou a teoria da utilidade esperada, que dominava o pensamento econômico desde o século XVIII, mas propôs um modelo completamente novo para entender como seres humanos realmente tomam decisões sob risco e incerteza. Para nos guiar por este território fascinante, temos a honra de receber, em uma entrevista simulada, os próprios arquitetos desta teoria revolucionária, os professores Daniel Kahneman e Amos Tversky. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir nosso trabalho. Este artigo representa anos de pesquisa e experimentação, e estamos felizes em compartilhar suas descobertas. Sim, muito obrigado. Estamos sempre dispostos a explorar como as pessoas realmente pensam e tomam decisões, em vez de como os modelos teóricos tradicionais dizem que elas deveriam pensar. A realidade do comportamento humano é muito mais interessante do que a teoria clássica sugeria. Professores, antes de entrarmos nos detalhes da teoria do prospecto, seria útil entender o contexto. Por mais de 200 anos, desde os trabalhos de Daniel Bernoulli no século XVIII, a teoria da utilidade esperada dominou o pensamento sobre decisões sob risco. Professor Kahneman, o que exatamente essa teoria propunha? A teoria da utilidade esperada era elegante em sua simplicidade. Ela partia de três pressupostos fundamentais. Primeiro, o princípio da expectativa. A utilidade total de um prospecto é a soma das utilidades de seus resultados, cada uma ponderada por sua probabilidade. Segundo, a integração de ativos. As pessoas avaliam prospectos considerando sua riqueza final, não ganhos ou perdas isolados. E terceiro, a aversão ao risco. A função de utilidade é côncava, o que significa que as pessoas preferem a certeza ao risco quando os valores esperados são iguais. E qual era o problema fundamental com essa abordagem? O problema é que, quando observamos sistematicamente como as pessoas realmente se comportam, encontramos violações consistentes e previsíveis desses axiomas. As pessoas não se comportam como agentes perfeitamente racionais maximizadores de utilidade esperada. Elas exibem padrões sistemáticos de comportamento que a teoria clássica simplesmente não consegue explicar. Professor Tversky, um dos primeiros fenômenos que vocês documentaram foi o efeito certeza. Pode nos explicar em detalhes? Com certeza. O efeito certeza descreve nossa tendência de dar um peso desproporcional a resultados que são certos, em comparação com aqueles que são apenas prováveis. Deixe-me ilustrar com um dos experimentos do nosso artigo. Apresentamos aos participantes dois problemas de escolha. No problema 1, oferecemos a escolha entre a opção A, 33% de chance de ganhar 2.500, 66% de chance de ganhar 2.400 e 1% de chance de não ganhar nada, versus a opção B, ganhar 2.400 com certeza. Surpreendentemente, 82% dos participantes escolheram a opção B, o ganho certo. No problema 2, a escolha era entre a opção C, 33% de chance de ganhar 2.500 e 67% de chance de não ganhar nada, versus a opção D, 34% de chance de ganhar 2.400 e 66% de chance de não ganhar nada. Aqui, 83% escolheram a opção C. E por que isso viola a teoria da utilidade esperada? Porque o problema 2 é matematicamente derivado do problema 1 simplesmente removendo uma chance de 66% de ganhar 2.400 de ambas as opções. Se as pessoas fossem consistentes com a teoria da utilidade esperada, elas deveriam fazer a mesma escolha relativa em ambos os problemas. Mas não fazem. A presença da certeza no problema 1 muda dramaticamente as preferências. Isso demonstra que a certeza tem um peso psicológico especial que a mera probabilidade alta não possui. Vocês mencionam no artigo o economista francês Maurice Allais, que em 1953 já havia identificado problemas com a teoria clássica. Exatamente. O paradoxo de Allais foi uma das primeiras demonstrações formais de que pessoas inteligentes e educadas violam sistematicamente os axiomas da teoria da utilidade esperada. Allais apresentou escolhas envolvendo grandes quantias de dinheiro e mostrou que mesmo economistas e matemáticos faziam escolhas inconsistentes com a teoria que eles próprios defendiam.
Nosso trabalho expandiu essas observações e forneceu uma estrutura teórica alternativa para explicá-las. Outro fenômeno fascinante que vocês descreveram é o efeito reflexão. Professor Kahneman, como nossas atitudes em relação ao risco mudam quando estamos lidando com perdas em vez de ganhos? O efeito reflexão é um dos achados mais importantes do nosso trabalho. Ele mostra que nossas preferências se invertem completamente quando mudamos de ganhos para perdas. Deixe-me dar exemplos concretos do artigo. Quando apresentamos às pessoas a escolha entre um ganho certo de 3.000 versus 80% de chance de ganhar 4.000, a maioria escolhe o ganho certo. Isso demonstra aversão ao risco no domínio dos ganhos. Mas quando invertemos para perdas, oferecendo uma perda certa de 3.000 versus 80% de chance de perder 4.000, a maioria escolhe a opção arriscada. Isso demonstra busca por risco no domínio das perdas. Então somos avessos ao risco para ganhos, mas buscamos risco para evitar perdas? Precisamente. E isso tem implicações profundas. Por exemplo, explica por que investidores tendem a segurar ações perdedoras por tempo demais, esperando que se recuperem, enquanto vendem as vencedoras cedo demais para garantir um lucro. Eles estão buscando risco para evitar realizar uma perda, mas sendo avessos ao risco quando têm um ganho. Professor Tversky, vocês também descreveram o efeito isolamento. Do que se trata? O efeito isolamento demonstra que as pessoas simplificam escolhas descartando componentes que são comuns a todas as alternativas e focando apenas no que as distingue. O problema é que a mesma escolha pode ser decomposta de maneiras diferentes, levando a preferências inconsistentes. Deixe-me ilustrar com um experimento de 2 estágios. Imagine um jogo onde primeiro há 75% de chance de o jogo terminar sem ganhar nada e 25% de chance de avançar para um segundo estágio. No segundo estágio, você escolhe entre 4.000 com 80% de chance ou 3.000 com certeza. Matematicamente, isso é equivalente a escolher entre 20% de chance de ganhar 4.000 versus 25% de chance de ganhar 3.000. Mas quando apresentamos como um jogo de 2 estágios, 78% das pessoas escolheram o ganho certo de 3.000 no segundo estágio. Quando apresentamos diretamente como 20% versus 25%, as preferências se inverteram. Isso significa que a forma como um problema é apresentado pode mudar nossas escolhas? Exatamente. E isso viola o princípio fundamental da teoria da utilidade esperada de que apenas os estados finais e suas probabilidades deveriam importar. A estrutura do problema, a forma como ele é decomposto, afeta profundamente nossas escolhas. Vamos agora à alternativa que vocês propuseram. Professor Kahneman, a função de valor é central na teoria do prospecto. Como ela difere da função de utilidade clássica? A função de valor tem 3 características fundamentais que a distinguem radicalmente da função de utilidade tradicional. Primeira característica: ela é definida sobre ganhos e perdas a partir de um ponto de referência, não sobre estados finais de riqueza. O que importa não é o quanto você tem no total, mas se você está ganhando ou perdendo em relação a algum ponto de referência, que geralmente é sua situação atual. Segunda característica: ela tem um formato de S. É concava no domínio dos ganhos, refletindo aversão ao risco, e convexa no domínio das perdas, refletindo busca por risco. Isso captura matematicamente o efeito reflexão que discutimos. Terceira característica, e talvez a mais importante: a função é mais íngreme para perdas do que para ganhos. Isso é o que chamamos de aversão à perda. Perder R$100 causa aproximadamente 2 vezes mais dor do que o prazer de ganhar R$100. Essa assimetria entre ganhos e perdas tem implicações práticas importantes? Absolutamente. Ela explica por que pessoas rejeitam apostas justas. Se você me oferece uma aposta onde posso ganhar ou perder R$100 com igual probabilidade, vou rejeitar, porque a dor de perder 100 é maior que o prazer de ganhar 100. Ela também explica fenômenos como o efeito dotação. Tendemos a valorizar mais coisas que já possuímos do que estaríamos dispostos a pagar para adquiri-las. Professor Tversky, além de redefinir o valor, vocês também propuseram uma nova forma de tratar probabilidades, com a função de ponderação. Como ela funciona? A função de ponderação é crucial para entender como as pessoas realmente processam probabilidades. Descobrimos que as pessoas não usam probabilidades de forma linear. Em vez disso, elas transformam probabilidades em pesos de decisão que não obedecem aos axiomas da teoria da probabilidade. Temos várias propriedades importantes. Primeiro, probabilidades muito baixas são sobreponderadas. Uma chance de 1 em 1000 não é tratada como praticamente zero, mas recebe um peso desproporcional.
É por isso que loterias são atraentes. Uma chance minúscula de ganhar milhões é psicologicamente muito mais significativa do que sua probabilidade objetiva sugeriria. Segundo, probabilidades moderadas e altas são subponderadas. A diferença entre 90% e 100% parece psicologicamente muito maior do que a diferença entre 50% e 60%, mesmo que matematicamente ambas sejam diferenças de 10 pontos percentuais. Terceiro, temos o que chamamos de subcerteza. A soma dos pesos de decisão para eventos complementares é tipicamente menor que 1. Isso captura matematicamente o efeito certeza que discutimos anteriormente. E isso explica tanto o apelo de seguros quanto de loterias? Exatamente. Seguros e loterias são, de certa forma, opostos. Seguros nos protegem contra eventos raros e negativos, enquanto loterias nos oferecem eventos raros e positivos. A teoria da utilidade esperada clássica tem dificuldade em explicar por que a mesma pessoa compraria tanto seguros quanto bilhetes de loteria. Nossa teoria explica. Ambos envolvem probabilidades muito baixas que são sobreponderadas. Pagamos demais por seguros porque sobreponderamos o pequeno risco de desastre, e compramos loterias porque sobreponderamos a pequena chance de ganhar o prêmio. Vamos falar sobre as aplicações práticas da teoria do prospecto. Como ela se manifesta no mundo real. As aplicações são vastas. No mercado financeiro, a aversão à perda explica o efeito de exposição. Investidores vendem ações vencedoras cedo demais para realizar ganhos, mas seguram perdedoras por tempo demais para evitar realizar perdas. Isso é exatamente o oposto do que seria racional do ponto de vista de maximização de retornos. Em negociações, a forma como você enquadra uma oferta pode mudar dramaticamente sua aceitação. Uma concessão apresentada como um ganho é avaliada diferentemente da mesma concessão apresentada como evitar uma perda. No marketing, estratégias que enfatizam o que você vai perder se não agir, como não perca esta oportunidade, são mais eficazes do que aquelas que enfatizam o que você vai ganhar. Isso é aversão à perda em ação. Em políticas públicas, a forma como programas são apresentados afeta sua aceitação. Um programa de saúde com 90% de taxa de sobrevivência é mais aceito do que o mesmo programa com 10% de taxa de mortalidade, mesmo sendo matematicamente idênticos. E no comportamento do consumidor, preços de referência são fundamentais. Quando uma loja mostra de R$ 100 por R$ 70, ela está criando um ponto de referência. O desconto é percebido como um ganho em relação ao preço original, tornando a compra mais atraente. Sem esse ponto de referência, R$ 70 seria apenas R$ 70. No artigo, vocês discutem um conceito interessante chamado seguro probabilístico. Professor Tversky, pode explicar? Seguro probabilístico é fascinante porque revela uma inconsistência profunda na forma como pensamos sobre risco. Imagine que você está considerando um seguro que custa metade do preço normal, mas só cobre suas perdas em 50% dos casos, digamos, se o acidente ocorrer em dias ímpares do mês. A teoria da utilidade esperada com aversão ao risco prevê que, se você está disposto a pagar o preço cheio por cobertura total, deveria definitivamente querer pagar metade do preço por cobertura de 50%. Matematicamente, é um negócio ainda melhor. Mas quando testamos isso, 80% das pessoas rejeitaram o seguro probabilístico. Por quê? Porque as pessoas querem eliminar o risco completamente, não apenas reduzi-lo. A diferença entre 50% de risco e 0% de risco parece psicologicamente muito maior do que a diferença entre 100% e 50%, mesmo que matematicamente sejam iguais. Isso tem implicações para como pensamos sobre proteção e segurança? Absolutamente. Muitas ações protetoras na vida real são essencialmente seguros probabilísticos. Alarmes de segurança, pneus novos, parar de fumar. Nenhuma dessas coisas elimina completamente o risco, apenas o reduz. Nossa pesquisa sugere que as pessoas subavaliam essas medidas em comparação com soluções que eliminam riscos completamente. Para concluir, qual é a mensagem central da teoria do prospecto? A mensagem central é que os seres humanos não são as máquinas de calcular racionais que a economia clássica assumia. Somos seres psicológicos, com vieses sistemáticos e previsíveis na forma como processamos informações sobre risco e incerteza. Mas esses vieses não são aleatórios ou caóticos. Eles seguem padrões que podem ser estudados, compreendidos e até mesmo previstos. E, crucialmente, entender esses padrões não é apenas um exercício acadêmico. Tem implicações práticas profundas para como desenhamos políticas públicas, como estruturamos escolhas para consumidores, como investimos nosso dinheiro,
como negociamos contratos. Quando entendemos como as pessoas realmente pensam, podemos criar sistemas e instituições que funcionam melhor com a natureza humana, não contra ela. Professores Daniel Kahneman e Amos Tversky, muito obrigado por compartilharem conosco essas ideias revolucionárias. A teoria do prospecto mudou fundamentalmente nossa compreensão da tomada de decisão humana e continua a influenciar campos que vão da economia à medicina, do direito ao design de políticas públicas. Foi uma verdadeira aula sobre a arquitetura de nossas decisões. E a vocês, nossos ouvintes, obrigado pela companhia. A teoria do prospecto nos ensina que, para tomar decisões melhores, o primeiro passo é entender as forças invisíveis que as moldam, os vieses que carregamos e os padrões sistemáticos em nosso pensamento. Só então podemos começar a corrigir esses vieses e fazer escolhas mais alinhadas com nossos verdadeiros objetivos. Junte-se a nós no próximo Fronteiras da Mente, onde continuaremos explorando as ideias que moldaram nosso mundo.